Boa noite, pessoal. Na aula passada, nós aprendemos a como gerar código para expressões aritméticas usando IAC, usando Bison. Nesta aula, nós vamos aprender a como gerar códigos para declarações de variáveis usando o Bison. Nossas variáveis aqui, elas vão ser todas globais. Depois nós vamos aprender, se der tempo, a como gerar código para variáveis locais. Mas basicamente aqui nós vamos aprender como gerar código para variáveis globais. Então todas as nossas variáveis aqui vão ser globais. O nosso programa vai consistir de declarações de variáveis e código de comandos. As declarações de variáveis vão gerar o section.data do meu arquivo .nasm. Ok? Se vocês se recordam lá das aulas de compiladores, um arquivo .asm ele tem duas seções. A section.data, em que eu tenho os dados do meu usuário, e a section.text, que tem o código fonte gerado, né, a partir do meu código .c. Ok? Então, a section.data vai ter aí o código gerado pelas declarações de variáveis. Quando uma variável é declarada, ela deve ser colocada na tabela de símbolos, né? Então, toda vez que você vê uma declaração de variáveis, você tem que fazer o quê? Verificar se essa variável não foi declarada, e se ela não foi declarada, você coloca essa variável na tabela de símbolos, ok? Ou seja, você tem que fazer uma checagem semântica aí para você ver, né, se você não está declarando uma variável que já foi declarada, né? E para colocar essa variável, né, na tabela de símbolos, né, você precisa o quê? Do lexema da sua variável e do tipo da sua variável, né? No caso de haver escopo, você também precisa do endereço dessa variável na pilha, né, se ela estiver na pilha. Mas como nossas variáveis elas são todas globais, elas vão ter todas elas escopo global. Então você não precisa colocar o endereço, né? Você não precisa do campo endereço aí no caso. A tabela de símbolos, como o próprio nome diz, é uma tabela que normalmente é um vetor de estrutura de dados. Então, aqui nessa implementação que eu vou mostrar para vocês, a tabela de símbolos é implementada como tabela hash. Porém, você não precisa ser tão rebuscado. Você pode implementar a sua tabela hash como um vetor de estrutura de dados, tá certo? Quando uma variável aparece numa expressão aritmética ou booleana, né, o compilador ele tem que checar se essa variável foi declarada, né, e também saber o tipo dessa variável para ver se o tipo casa com os tipos dos demais variáveis ou demais números da expressão que você está fazendo análise sintática. Então você tem que fazer uma checagem semântica aí, né? Primeiro verificar se a variável foi declarada e depois verificar se o tipo da variável é compatível com o tipo dos demais elementos da sua expressão. Se o tipo não for compatível, você tem o chamado mau casamento de tipos, né? Ou type mismatch, né? Então, essa checagem de se a variável foi declarada, se o tipo é compatível, é a checagem semântica, tá? Que você vai estar fazendo aí quando você encontrar uma variável dentro de uma expressão. Nesse código aqui, além da declaração de variáveis, a gente tem comandos do tipo identificador recebe expressão, né? Então você também vai gerar código para esse tipo de comando, né? Identificador recebe expressão. Na próxima aula eu devo estar falando aí sobre comandos de leitura e escrita para você poder fazer entrada e saída de variáveis, tá? Para o usuário poder digitar uma variável, para o usuário poder digitar o valor de uma variável, esse valor ser lido e depois ser usado dentro de uma expressão para computar alguma outra coisa, ok? Então, isso a gente vai falar na próxima aula, aí, como fazer leitura e escrita de variáveis. Então, nosso programa segue essa gramática aqui, né? O programa é constituído por declarações e bloco, né? Então, declarações aqui eu quero dizer declarações de variáveis globais, né? E bloco eu quero dizer um bloco de comandos. No caso aqui a gente só tem um tipo de comando, como eu falei para vocês anteriormente. A gente tem um comando identificador recebe expressão, um comando de atribuição, tá? Nas declarações de variáveis, a gente tem uma declaração seguida por declarações ou cadeia vazia.
E a nossa declaração aqui, inicialmente vamos supor que é só declaração de inteiro, né? Mas poderia ser declaração de ponto flutuante, declaração de caractere, declaração de string, né? E essa declaração de inteiro é a palavra reservada var, seguida por um identificador, seguido por 2 pontos, seguido pelo tipo, que no caso é inteiro, seguido por ponto e vírgula. Então aqui, né, esses não terminais aqui, programa, declarações, declaração e bloco, né, são do tipo C, onde C é um campo do tipo struct, né, na minha union. Então todos eles vão modificar o campo string, tá, desse campo C. E o que eu vou fazer na ação semântica para cada declaração, né? Então, para cada declaração, eu vou colocar a variável que foi declarada na tabela de símbolos, caso ela ainda não tenha sido declarada, e eu vou gerar o código assembly correspondente para essa declaração. O código assembly é o código da seção .data, okay, da section.data, e ele consiste no nome da variável, db, dq, dd, depende do tipo aí, né? Define byte, define word, define double word ou define quad word, tá? E o valor da variável aí, ok? Se a variável já tiver sido declarada, o programa tem que emitir um erro. Aqui a gente não está verificando isso, mas isso tem que ser verificado, então fica como exercício para vocês fazer essa verificação, tá? E veja que no final, o não terminal declarações, tá? Vai gerar o código de declaração de todas as variáveis do meu programa, né? Então, eu tenho aqui, meu programa é declarações e um bloco, né? O que eu vou fazer, né? $1 é o atributo de declarações. Então, $1 para mim, .str, contém todas as declarações de variáveis já traduzidas para o assembly, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um fprintf de $1, né? Para o arquivo de saída, que é o meu out file aqui, ok? Dump code declarations end, né? É o meu epílogo, né? É aquilo que eu coloco depois da declaração de variáveis, né? No caso aí um section text, ok? E bloco, né? O não terminal bloco, ou seja, $2.str, né? O atributo de bloco aqui, que é $2.str, contém o código de todos os meus comandos já traduzidos para a linguagem assembly, né? Então eu vou dar um fprintf de $2.str para o meu out file aqui, que é meu arquivo de saída, ok? A declaração consiste em uma única declaração seguido do restante das declarações. Então, qual que vai ser a ação semântica quando eu identifico uma construção desse tipo, né? Eu vou pegar o código de $, que é o código de declarações, e copiar para ele o código de $1, que é o código de uma única declaração, né? Em seguida, eu vou anexar, eu vou apendar em $, tá? O código das demais declarações, que é $2.str. Então, $2.str é o código das demais declarações aqui, né? Então, essa forma aqui de fazer a concatenação, né? Ou seja, dar um sprintf da string, né? Do ponteiro para a string, mais o tamanho da string de %s de uma outra string, tá? Esse comando sprintf aqui faz a concatenação dessa última string com a string que eu já tinha, que é $.str aqui no caso, ok? Esse %empty aqui, ele, na verdade, ele não precisa existir, tá? É só para eu não deixar sem nada aqui, eu coloco %empty. %empty para mim é o epsilon, né? Como vocês sabem, né? Declarações leva em declaração, declarações ou cadeia vazia. Então, esse cadeia vazia, se eu não quiser deixar vazio aqui, eu coloco %empty, tá? Mas eu poderia simplesmente ter o caractere ou aqui, seguido do abre colchetes aqui, se eu quisesse, tá? Eu não precisaria colocar esse %empty
Se eu não quisesse colocar nada, eu poderia deixar sem nada, mas eu estou colocando aqui, né? Ok? Então, se eu tiver string vazia, o que, que eu faço, né? Eu dou um string copy, né? Da string vazia, né? Então, $$.str vai receber string vazia. Então, eu poderia fazer string copy $$.str a string vazia. Mas fazer isso é equivalente a fazer $$.str no índice 0 receber o caractere nulo, né? Que é o /0, ok? Quando eu tenho uma declaração de inteiros, o que, que eu vou fazer, né? A declaração de inteiro, né? É o var id, dois pontos, int, recebe num, ponto e vírgula, no primeiro caso, né? Ou var id, dois pontos, int, ponto e vírgula, no segundo caso. Então, no primeiro caso, eu estou fazendo uma declaração de inteiro e atribuindo um valor para esse número inteiro, né? O valor para esse número inteiro que eu vou estar atribuindo é o valor que está em num aqui, ok? E int é o tipo de dado do meu id aqui. Tá? Então, meu id tem um lexema e num tem um lexema aqui, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar na tabela de símbolos table, né? Então, eu vou chamar a função add_to_symbol_table, que coloca um identificador, que no caso é $2.str. $2.str é o lexema do meu identificador, que é setado lá no analisador léxico, ok? O tipo, no caso integer, tá? Aqui no caso eu poderia passar também, por exemplo, $1 é var, $2 é id, $3 é dois pontos, $4 é integer. Então eu poderia passar $4, né? Poderia passar aqui $4. $4 seria o quê? Seria o que o léxico me retornou, né? Ou valor em YYLval do int aqui, se eu quisesse. Mas aqui foi passado o integer direto, ok? Então, integer para mim aqui é um define, tá? Mas eu poderia simplesmente colocar int aqui também, se eu quisesse, ok? Então, $1, $2, $3, $4, $5, $6 é o lexema de num. Então, eu estou passando aqui $6.str, que é o lexema de num aqui também, para a função add symbol table, add sim table aqui, né? Então, add sim table eu passo a tabela na qual eu vou adicionar o identificador, o lexema do identificador, o tipo e o lexema do número aqui, né? Caso a variável esteja inicializada. Se a variável não estiver inicializada, eu passo null aqui. Então, é a mesma função aqui no caso, né? Add symbol table aqui, né? E eu passo null para essa variável. E gero o código para declaração, né? Então, eu coloco na tabela de símbolos e gero o código já para declaração. O código para declaração vai ficar em $.str, né? $.str é o atributo de declaração inteiro, né? O que eu passo para gerar esse código? $2.str, que no caso é o lexema da minha variável, o tipo da variável, para eu saber lá no assembly se vai ser dq, dd, db, etc, né? E $6.str, né, se ela tiver um valor. Se ela não tiver um valor, eu passo null para make code declaration, tá? Então, no final da aula aqui, eu vou mostrar para vocês o código para make code declaration. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o tipo, né? Então, eu vou fazer um switch do tipo aí. E depois eu vou emitir o código correspondente aqui em assembly e copiar esse código para $.str, ok? A declaração pode ser declaração de inteiro, declaração de float, declaração de char, né? Em qualquer um dos casos, eu vou fazer o quê? Um string copy para $.str, que é o atributo de declaração, $1 aqui no caso, né? Que é a declaração que eu tenho, ok? E a declaração que eu tenho, eu vou saber pelo tipo dela aqui, no caso, né? Se é int, se é float, se é double, etc. Ok? Então, nas duas situações, a gente coloca a variável na tabela de símbolos de variáveis globais, porque você não tem variáveis locais nesse exemplo, né? E você gera o código assembly em questão para declaração a partir da chamada
da função makeCodeDeclaration. Então, add symbol table coloca a variável na tabela de símbolos e makeCodeDeclaration gera para você o código aí, assembly da declaração da sua variável, tá certo? No caso do nosso bloco, o nosso bloco sempre vai começar com abre colchetes e vai terminar com fecha colchetes. E dentro do nosso bloco nós vamos ter comandos, ok? Então, quando você identificar um bloco, você vai copiar para o atributo de bloco o código-fonte dos comandos, né? O código-fonte, o código assembly gerado pelos comandos aqui. Esse código assembly gerado pelos comandos está em $2.str, ok? O comando é um comando seguido por comandos e o que você faz, na verdade, é copiar, né? Da mesma forma que você faz em declarações, o código do comando que você já tinha, né, para $, né? Quando você tem um comando, você copia o código desse comando para $, que é atributo de comando, né? E em seguida você anexa esse código desse comando para o código de comandos aqui, ok? O comando de atribuição, né, ID recebe expressão numérica, ponto e vírgula, né? E a função que faz a geração de código para esse comando de atribuição é makeCodeAssignment, né? Que vai receber como parâmetros o lexema do identificador, né? E vai gerar aqui dentro o código para atribuição, né? E $3.str é o código gerado por expressão numérica, ok? Esse código gerado por expressão numérica, ele foi explicado na aula anterior. Então, $3.str é o código assembly gerado por expressão numérica, né? Se houver algum problema aqui, eu chamo abort, né? Ou seja, se essa função retornar para mim 0, eu chamo abort, que faz aí a terminação da minha compilação, ok? Faz aí a terminação da minha análise sintática. Então agora eu devo rodar aqui esse exemplo para vocês e vocês vão observar aí como que é gerado o código para declarações nesse exemplo aí, ok? Então o exemplo que nós vamos examinar nessa aula está em Compilab Cap3 exemplo 2. Temos aqui os arquivos codegeneration.c, codegeneration.h, lexico.l, makefile, sintático.y, symboltable.c, symboltable.h e main.c. Vamos abrir esses arquivos aqui com o Notepad, né, para a gente dar uma olhadinha neles, né? Então, seguro o Ctrl, aperto Ctrl aqui, seleciono os arquivos, eu vou selecionar todos aqui. Vamos abrir e examinar. Bom, symboltable.h aqui tem uma numeração, né, inteiro, real e string, ok? Tem a definição da minha tabela de símbolos aqui, que tem identificador, tipo, valor e tamanho do valor, né? A gente implementou aqui a tabela de símbolos aqui com uma entrada data aqui, né? Um struct syntable aqui que guarda os dados, né? A alocação vai ser dinâmica aqui no caso, né? E max size aqui vai ser o tamanho máximo da minha tabela de símbolos, né? E size vai ser o tamanho, tá? Então, temos as funções aqui init syntable, print syntable, add syntable para colocar um elemento na tabela de símbolos, find syntable, procurar um identificador cujo nome eu passo como parâmetro, né, cujo lexema eu passo como parâmetro aqui para ele ser encontrado, e free syntable aqui para desalocar o espaço de memória da tabela de símbolos. Então, aqui nós temos a implementação, a gente tem uma função hash aqui, né, porque nesse caso a tabela de símbolos aqui foi realizada aqui como uma tabela hash, então temos o init syntable, print syntable, add syntable, né? O find syntable aqui e o free syntable aqui para desalocar a tabela de símbolos, ok? O sintático.y foi o que nós vimos na aula, né? Então aqui não tem nenhuma novidade aqui, ok? O makefile vai fazer um executável chamado scc.exe, né? O main.c eu vou passar um arquivo aqui como primeiro parâmetro, ok?
E já aqui no meu main.c eu já coloco algumas coisas no arquivo de saída, né? Algumas funções externas, o section data, os formatos de tipos que eu tenho aí, né, para fazer o read e o write, ok? Inicializo minha tabela de símbolos, abro meu arquivo somente como entrada, né? Meu arquivo, no caso, meu arquivo que tem o programa, meu arquivo .cc, ok? Ou .txt. E no final, né, da compilação, né, quem faz a compilação é o YYParse, né, que é gerado pelo IAC, ok? Pelo Bison. No final, eu movo RAX para o arquivo 0 para o arquivo de saída, né, e RET. Isso daqui é o return 0 do C, né? E aqui dou um print sim table aqui para debug, ok? No lexico.c temos as variáveis var, int, né, digit, no caso aqui, meu número ele tem um ou mais dígitos, ok? Aqui são caracteres individuais, aqui é o identificador, né? A gente viu isso na aula, né? E no code generation.c, além das funções que fazem declarações de variáveis aqui, né? Eu tenho as funções que eu já tinha, né? Make code add, make code sub, né? Então, make code declaration vai gerar o código para mim, para minha declaração. Então, esse sprintf aqui vai imprimir inicialmente no meu símbolo I, da regra de produção, e no final eu tenho aí, né, e quando eu termino as declarações do sintático, né, quando eu reduzo para o símbolo inicial de declarações, eu dou um fprintf aqui de $1, né, $1.str para program, né. Então vamos fazer esse arquivo aqui, né, então make, vamos gerar o y, o sintático.tá.c, o sintático.tá.h, o lex.y.c, né, e vamos linkar aqui todo mundo, geramos aí o scc, ok? Geramos aqui o scc.ez. Bom, pessoal, esse código aqui ele foi feito inicialmente no Linux, tá? Quando eu fui rodar esse código no Windows, eu encontrei alguns problemas, tá? O primeiro desses problemas é que no Windows, tá? Você tem carreagem return e line feed, tá? Então, o /n é o carreagem return e o /r é o line feed. Enquanto no Linux você só tem o line feed, que é o /n, tá? Então, no Linux, o /n quer dizer as duas coisas. Você pula a linha e volta para o começo da linha. No Windows, não, tá? No Windows, você tem que ter /n e /r. Agora, eu não sei exatamente em que ordem isso aparece no Windows, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui /n, /r e /r/n. Eu coloquei os dois aqui. Então, aí, através dos testes, vocês conseguem descobrir qual que é a ordem correta, tá? Que isso aparece. Então, o arquivo .txt, quando você pula a linha, na verdade, você tem /n, /r ou /r e /n, e não simplesmente /n, tá? Essa é uma das diferenças do arquivo Linux para o arquivo Windows, tá? Então, se vocês tiverem algum problema com erro léxico, tá? Vocês devem verificar isso daí. A segunda coisa que eu percebi aqui, tá? Quando eu fui rodar, né? Foi que eu fui rodar o scc no teste 1, né? O teste 1 ele tem 3 variáveis declaradas, A, B e C, né? Esse abre colchetes e esse fecha colchetes aqui a gente tem que ter, né? Porque se você olhar aqui no sintático, né? O seu programa é declarações e depois bloco, né? Declarações tem uma declaração e declarações, né? Mas declarações pode ser vazio, né? Ele pode ser empty aqui, tá? E comandos, e o bloco ele vai ter comandos, né? Comandos, ele é comando e comandos, ou o comandos pode ser vazio, tá? Comandos pode ser vazio, não tem problema nenhum. Só que, mesmo que você não tenha comando nenhum, tá? Mesmo que você não tenha comando nenhum,
ou seja, que seu comando seja cadeia vazia, né? No bloco, para você ter um bloco, você tem que ter abre colchetes e fecha colchetes. Então aqui você tem que ter abre colchetes e fecha colchetes. Aqui eu coloquei um comando de atribuição qualquer aqui, só para testar, mas isso daqui poderia estar vazio, tá? Uma outra coisa que eu percebi que provavelmente está errado, tá? É essa questão aqui, que nas declarações eu faço string com por cento, dólar, string $1 str, tá? E aqui no comandos, né, eu não estou fazendo um string copy aqui para copiar um único comando, certo? Então provavelmente aqui faltaria um string copy, né, disso daqui, certo? Ou seja, quando eu tenho um único comando, eu copio ele para $, tá? Eu não vou testar isso por enquanto, tá? Por enquanto eu estou testando somente declarações, mas eu vou fazer esse teste depois, ok? Uma outra coisa que eu modifiquei é a questão do main aqui, né? Quando você muda, quando você digita um arquivo .cc ou .txt, tá? Ele faz um tratamento aqui que é procurar o ponto, né? E substituir a extensão do arquivo, tá? Então, os alunos fizeram esse tratamento aqui, mas eu achei esse tratamento aqui difícil de entender. Eles colocaram também opções, então eu simplifiquei isso daqui, tá? Tirei toda essa parte aí de tratamento de extensão de arquivos, tá? Então, simplesmente eu faço o seguinte, né? Eu pego o nome do arquivo de entrada, calculo o tamanho dele, aloco uma string com mais 10 caracteres e faço o string cat.asm no nome do arquivo. Então, esse foi o primeiro tratamento que eu fiz, tá? O segundo tratamento é que quando o y/parse retorna erro, que é uma coisa que está acontecendo aqui, e eu não consegui achar esse erro, tá? Ele fecha o arquivo e remove o arquivo, tá? Eu não vou remover o arquivo mesmo o y/parse dando erro, porque eu quero ver o código que ele está gerando, ok? E também vou copiar esse código aqui, tá? Para eu poder gerar um executável aí no caso, se eu quiser, ok? Então aqui eu vou dar make no meu arquivo, então vou compilar o main novamente. Vou rodar scc no teste 1, tá? Você vê que ele dá syntax error na linha 5, tá? Uma das formas de você debugar o IAC, tá? Saber o que ele está fazendo, é você colocar prints, tá? Então, por exemplo, como eu disse para vocês na aula, né? Ele faz a redução, né, quando você identifica esse padrão aqui. Então, realmente, esse padrão aqui ele identificou, porque ele colocou aqui programa reduzido, né? Se vocês olharem aqui, ele verificou aqui programa reduzido, né? Essas coisas aqui eu usei para depurar o léxico, tá? Então, no léxico aqui no ponto L eu também coloquei prints, né? Vocês podem olhar os prints aqui, tá? Do léxico, ok? E eu coloquei prints também no sintático aqui, sempre nas reduções, né? Então, por exemplo, aqui, como vocês podem ver aqui, eu não sabia em que ponto ele estava parando, então, por exemplo, se ele der y abort, ele para a compilação, mas eu gostaria de saber se ele está parando a compilação nesse ponto, não é o caso, tá? Então, a partir dos prints aí, você consegue descobrir, tá? O que ele está fazendo. Nesse caso meu aqui, ele deu programa reduzido, então ele fez a análise sintática do programa todo, né? E vocês podem olhar aqui o programa, o código que ele gerou, né? Então eu vou abrir aqui o programa para vocês aqui, o teste1.txt.asm, ele gerou esse programa aqui, tá? Como vocês veem aqui, ele gerou o código para as declarações de A, B e C, né? Então A é um DQ, B é um DQ, C é um DQ. Na verdade, deveria ser um DD, né? Porque A é uma variável inteira, mas tudo bem. Ele está colocando um registrador de 64 bits aqui, empilhando, ok? Só que ele não está... Ele está transferindo B para A, né? No caso aqui, mas ele não está gerando o epílogo, né? Ele não está fazendo aquilo que eu... Deixa eu fechar esse arquivo aqui para não confundir, né? Ele não está fazendo aqui essa parte aqui porque... Não, é porque ele fechou o arquivo aqui, tá? Então você vem aqui,
né? Fecha o arquivo depois aqui, tá? De você ter escrito, porque se você escrever depois que você fechou o arquivo, ele não vai fazer nada, tá? Então, vamos fazer o make aqui novamente, vamos testar. Então, aqui ele vai colocar as duas instruções que está faltando. Esse programa é um programa executável, tá? Só que como eu não estou lendo nem escrevendo as variáveis A, não dá para testá-lo, tá? Mas ele compila normalmente, tá? Vocês podem fazer esse teste aí depois. Bom, pessoal, eu voltei o backup aqui do sintático.y, tá? E deixei apenas a modificação no léxico, né? Como vocês podem ver aqui, o sintático ele está igual ao que eu apresentei na aula para vocês, tá? Não tem diferença nenhuma, né? Os comandos eu só tenho o comando de atribuição, né? E expressão numérica, né? Que eu já tinha. A string aqui de concatenação está igual, eu mostrei para vocês na aula, né? Quer dizer, sem aquela modificação, né? Que eu fiz, que eu vou fazer nas aulas posteriores aí que vocês vão ver, né? Deixar comandos igual declarações, né? No caso aqui, né? Fazer esse string copy de $1.str, que seria o atributo de declaração para declarações aqui, né? Eu descobri que se você fizer isso daqui posteriormente, não muda em nada o código gerado, tá? Então eu voltei esse backup aqui do sintático. E para minha surpresa, eu rodei aqui o teste1.txt, tá? O teste1.txt do exemplo 2, eu vou abrir aqui para vocês, né? O teste1.txt é exatamente esse daqui, né? Vou abrir também aqui o teste1.asm para vocês verem aqui, né? Então ele gera aqui o código para minha atribuição e ele não deu erro nenhum, né? Inclusive, se eu quiser, eu posso usar o main antigo, né? Vou inclusive usar o main antigo aqui para vocês verem, né? Que eu não tô mentindo, tá? Eu realmente não consegui achar esse erro, não sei o que era. Então a gente tem aqui o main.txt, né? Main.c, desculpa. Então vou copiar esse main.c para o diretório exemplo 2, né? Então cp main.c.exemplo 2, tá? Então ele vai sobrescrever o main antigo. Agora eu vou entrar no exemplo 2 aqui. Vou dar um make aqui, ele vai compilar somente o main, né? Vai gerar aqui para mim um scc.exe, mas como eu troquei o main, ele não vai gerar mais teste1.txt.asm, né? Ele vai gerar aqui para mim somente teste1.asm, né? Então ele gerou aqui um teste1.asm, eu vou abrir aqui para vocês. Então aqui ele gerou um teste1.asm, vou abrir aqui. Então vocês podem ver aí, ele gerou o mesmo código, né? Então realmente alguma incompatibilidade, talvez, por exemplo, eu apaguei o sintático.tab.c, mas não apaguei o sintático.tab.h, alguma coisa desse tipo, ele se confundiu, tá? Pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Então, quando vai acontecer isso, vocês apagam todo o tab.c, o tab.h, apaga todos os .os, apaga o executável, gera tudo de novo. E se o problema não sumir, aí é porque realmente é um problema no seu arquivo léxico, tá? Ou no seu arquivo .l ou no seu arquivo .y, ok? Então essa foi a aula de hoje sobre declarações, tá? E nós nos vemos aí na próxima aula sobre comandos de leitura e escrita, ok?